bom? Então, os jesuítas, pessoal, eles foram expulsos de Portugal, eles eram diferentes, tá, dos outros padres, os jesuítas eram diferentes dos outros padres, e de outras ordens religiosas, porque eles faziam um voto de obediência total e irrestrita ao Papa e ao superior da Companhia de Jesus. Então, eles eram diferentes, eles faziam um voto de obediência total ao Papa e ao líder da Companhia de Jesus, eles eram diferentes. E lá em 1759, eles foram expulsos de Portugal, porque Portugal achou que eles estavam tentando fazer um outro Estado dentro do Estado Brasil. Então, em 1759, por determinação do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos, né? Tanto de Portugal como de suas colônias. Então, ou seja, do Brasil também. Vamos falar sobre os africanos escravizados, pessoal. Os escravos, eles eram comprados pelos portugueses na costa ocidental da África, em um rentável tráfico de escravos organizados por eles. As tribos africanas, pessoal, elas brigavam lá, elas entravam em guerra, quem perdia a guerra se tornava escravo, e daí começava um tráfico de escravos, e foi isso pelo mundo inteiro. E os portugueses estavam dentro desse tráfico de escravos, porque era algo, depois da cana-de-açúcar que eles estavam produzindo aqui no Brasil e comercializando na Europa inteira, depois desse negócio rentável, que era o açúcar, o segundo negócio mais rentável que os portugueses tinham era o tráfico de escravos, infelizmente. E os jesuítas, eles foram até que tolerantes com a escravidão africana. Eles não deram muita bola, nem ligaram praticamente para a escravidão africana. Porque se os africanos fossem os escravos, os indígenas já não seriam mais escravizados pelos colonos. Então, eles não queriam que os indígenas fossem escravizados. Os escravos que vinham da África, eles não se importavam. Empresa agrícola colonial. Os portugueses criaram em sua colônia americana aqui no Brasil um empreendimento agrícola que visava integrá-la à economia da metrópole, garantindo o processo da colonização. Então, o engenho criou uma nova realidade na colônia. Nós temos uma fotinho do engenho, pessoal, e você pode ir para a página 152 para você ver como era ali o engenho, o local onde eles trabalhavam, mas ali no engenho também tinha uma casa grande, onde moravam os proprietários daquela terra. Então, se for ao redor dos engenhos, formaram-se centros urbanos, ali nos portos, na região do litoral, porque era mais fácil de colocar dentro do navio, né, o açúcar, que era embarcado para a Europa. E aí começa a surgir uma pequena classe média. Lá no interior também começou a surgir uma rede de comunicações, tudo a partir dos engenhos. Bases da colonização. Grande propriedade agrícola é chamada de latifúndio. Então, o latifúndio, o que é o latifúndio? Às vezes você não vai vir grande propriedade agrícola, às vezes você vai falar, ô latifúndio. Nós já vamos saber, o latifúndio é a grande propriedade agrícola. O latifúndio, que eram as grandes propriedades agrícolas, a escravidão, né, o tráfico de escravos e a escravidão, e a produção do açúcar voltado para o mercado externo foram bases da colonização. A montagem do engenho envolvia um alto investimento, e o retorno estava relacionado à capacidade que eles teriam de produzir. Então, os engenhos, pessoal, tinham que produzir muito. Os escravos tinham que trabalhar muito, porque tinha sido investido um alto valor e eles queriam esse retorno em, né, riquezas, em dinheiro. O trabalho escravo, pessoal, era responsável pela produção do solo, do plantio, da colheita e da transformação em açúcar. Vocês conseguem imaginar? Hoje, quem faz isso? As máquinas. Fica um homem em cima de uma máquina e vai lá, prepara o solo, vem outra máquina, joga semente, vem outra máquina, colhe, e tem outras máquinas que vão transformar o açúcar, né, a cana em açúcar. Lá, pessoal, eram os escravos que produziam, que mexiam, preparavam o solo, plantavam, colhiam e transformavam em açúcar. E eles tinham que trabalhar muito porque eles queriam receber de volta o alto investimento e ainda ter lucro.
Então, os escravos, eles viviam no engenho, e eles viviam ali no engenho em habitações que levavam o nome de senzalas. Vocês já devem ter ouvido falar. Os escravos, pessoal, ali no engenho, eles eram quem produziam as suas próprias roupas. Eram eles que produziam suas roupas, eram eles que produziam os seus alimentos. Eles eram vigiados por feitores. Esses feitores eram homens que estavam ali para vigiar os escravos e o trabalho deles. E esses feitores garantiam a disciplina e o ritmo da produção. Então, os escravos tinham que andar ali, ó, do jeitinho que eles queriam, e se estava debaixo do sol quente, queria parar um pouquinho, não podia, porque os feitores estavam ali, ó, para garantir o ritmo da produção. E os escravos, como eu falei, além da cana do açúcar, os escravos eram mercadorias de alto preço. Nós já vimos no ano passado. O escravo era considerado uma coisa e não uma pessoa. Então, o escravo, pessoal, era uma mercadoria como o açúcar, como o pau-brasil. O escravo era uma coisa, um objeto, certo? Então, eles eram uma mercadoria de alto preço. O açúcar e os escravos eram mercadoria de alto preço e existiam os traficantes de escravos. Toda a produção se voltava para Portugal. A metrópole se esforçava em preservar o território colonial e tinha como recompensa uma mercadoria valorizada no mercado europeu, que era o açúcar. Então, tudo ia para Portugal. Complexo açucareiro. O complexo açucareiro constituía um exemplo clássico do papel da colônia na época moderna. Qual que era o papel da colônia, pessoal? Produzir bens, produzir riqueza para complementar a economia metropolitana, a economia da metrópole. A colônia só servia para isso, para produzir bens e aumentar a riqueza da metrópole. A colônia vendia produtos para a metrópole e aí começava a ter renda. Mas assim, ela tinha renda para consumir só o produto da metrópole. Então era assim, a colônia produzia o açúcar, obtinha renda, vendia para a metrópole esse açúcar, tinha renda. Mas se ela quisesse comprar açúcar e outra especiaria e qualquer outra coisa, ela tinha que comprar da própria metrópole. O dinheiro, ou seja, ficava só com a metrópole. Para isso foi feito um pacto colonial, para deixar isso preto no branco, para deixar isso como regra. Pacto colonial foi o quê? A colônia não poderia comerciar livremente com outras regiões, com outros estados, com outros países, apenas com a metrópole. A colônia só podia vender para a metrópole e só podia comprar da metrópole. Isso é o pacto colonial. Então eles tinham renda. Renda para quê? Para devolver para Portugal. Esse era o pacto colonial. A colônia só podia comerciar com a metrópole. Não podia, os espanhóis, eu quero comprar alguma coisa da Espanha, mas eu quero vender o meu açúcar para o Brasil, para a Espanha, para a Inglaterra. Não. Só podia ter comércio entre colônia e metrópole. Quem ia vender para os outros estados modernos, para os outros países, era Portugal. Tudo bem até aqui, pessoal?